Boa tarde, queridas. Que bom podermos estar mais uma vez juntas. Amém? E saudades, né? Como o pastor falou no domingo, quanta saudade de termos o nosso café presencial, né? Pensávamos que estaríamos juntas, mas amém. Vamos ter esse tempo bem gostoso aqui. Amém? Vamos compartilhar e que o Espírito Santo possa fluir no seu coração. Em meio a tudo isso, né, que nós temos vivido, estamos cansados já de falar, né? Toda essa situação, mas é o tempo que Deus tem colocado para nós. Então, que nós possamos deixar o Espírito Santo falar com o nosso coração. Você que está aí ouvindo, e também mande aí para pessoas que você ama, que você acha que vai ser importante. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre dores, né, sobre pesos, e a forma do poder de Deus entrar e mudar a nossa história, o nosso coração, mudar a perspectiva da nossa vida, amém? O Senhor é aquele que nos chamou, o Senhor é aquele que nos amou, o Senhor é aquele que nos escolheu, Ele tem um futuro, Ele fala isso em Jeremias 29:11, Ele tem um futuro de paz para nós, mas a nossa vida, né, ela vai pegando caminhos muitas vezes que nós não esperávamos. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou dividir isso com você nessa tarde, que é o que o Senhor tem falado comigo esses dias, em mulheres que eu tenho acompanhado, que eu tenho ouvido. E hoje pela manhã, na palavra das 9, a pastora Jaqueline falou isso, para nós voltarmos para o Senhor, né? O Deus presente. E eu vou falar sobre isso, é o que o Senhor trouxe no meu coração. A palavra para nós hoje é: retornemos para o Senhor. Neste tempo que estamos vivendo, precisamos retornar para o Senhor. Amém, queridas? Urgentemente. A cada momento da nossa vida, nós precisamos fazer uma reflexão e retornarmos para o Senhor, né? Retornarmos, voltemos para o Senhor, recomecemos, né? Vamos recomeçar, ok? Não sei como está a sua vida, sua casa, como estão os seus sonhos, seus planos, eu não sei como têm sido as suas dores, tem sido tempos difíceis, muito luto, muitas lágrimas, muita decepção, muito medo, muita pressão, muita angústia, né? E tem muitas pessoas que estão até com síndromes do pânico e tantas outras coisas, mas o Senhor continua o mesmo. A pastora Jaqueline declarou isso nesta manhã. O nosso Deus presente, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele está conosco todos os dias e Ele tem coisas extraordinárias para nós. Amém? Então vamos lá. Esse momento aqui, quero repartir com você um pouquinho. Hoje nós vamos ler o livro de Oséias primeiro. Oséias é um livro após Daniel, para você talvez que seja meio confuso aí, se você está com a sua Bíblia, ou celular, né, é mais fácil, mas na sua Bíblia Oséias fica após Daniel. E Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao 3, é o que nós vamos compartilhar no início dessa palavra. Amém? Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao 3 nos diz assim: Ó povo de Israel, diz o Senhor, venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Amém? Deus, o Senhor. Que tremendo, né? Deus e o Senhor é nós deixarmos Ele realmente ser o nosso Senhor, o nosso dono, ok? Então voltemos para o nosso Deus, o nosso dono. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas com certeza, e Ele virá prontamente para nos perdoar. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. Aqui, né, o profeta fala alguns dias, amém? Alguns dias, e nós vivemos isso, né? Como foi a palavra da pastora Jaqueline, o Deus presente, né, que está conosco todo o tempo. Ele é o Deus do ontem, amém? O ontem já passou, o hoje nós estamos aqui, e Ele é o Deus de amanhã, que eu e você não conhecemos ainda. Mas Ele, né, pode vir hoje, amanhã, depois da manhã, ao nosso socorro. Só que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele mandou dizer para você, hoje é o dia que Ele está vindo sobre você, trazendo socorro sobre você. Dependendo de alguma coisa aí que esteja doendo em você, alguma ferida, alguma marca profunda, talvez até quando você estava no ventre da sua mãe. Ele está vindo hoje, porque é o que Ele trouxe para nós. Esta palavra hoje, retornemos para Ele. Então aqui seguindo, né, daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo,
Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Olha que tremendo. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Glória a Deus, queridas. Esta chuva da primavera que rega a terra, para aquela época era uma chuva muito importante, né? Que era um tempo, ele estava aguardando a colheita e essa chuva vinha rapidamente, assim sem esperar, e quando ela vinha, a terra ficava toda regada e aí logo eles iam colher. E eu estou vendo esse tempo de Deus na nossa vida, amém? O Senhor está vindo sobre nós. Recebe aí no início dessa palavra. Eu não sei como você está, se você está de repente até deitada, sem força para levantar, ou se você está com Covid, ou se você está internado, eu não sei. Mas eu quero dizer para você, recebe a força do Senhor, recebe a graça abundante dEle, recebe a paz que vem dEle, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa entrar na tua casa agora de uma forma sobrenatural, mudando todo o ambiente, em nome de Jesus. Como eu falei, o nosso Deus é poderoso, amém, queridas? E muitas vezes o Senhor falou para mim que há destinos, muitos destinos paralisados. Ele disse para mim, filha, neste tempo que nós estamos vivendo, muitas mulheres estão com seus destinos paralisados. Por quê? Por causa de dores, frustrações, decepções e ofensas. Amém? Há mulheres que se tornaram idólatras da dor. Isso que Deus falou para mim. Idólatras da dor. Você já pensou isso, que é ser idólatra da dor? A dor se tornou um ídolo para você, sem você perceber. Sem você perceber. E aqui fala, né? O Senhor está vindo, Ele faz a ferida e Ele cura. Por quê? Porque o Senhor nos deu vida. E todo o tempo da nossa vida Ele está conosco. E desde o momento que nós somos gerados até essa idade que você está, a idade que eu estou, nós passamos por muitas situações. Muitas e muitas e muitas situações, ok? E nós sabemos que essas situações muitas vezes nos marcam profundamente. Mas nós que decidimos, nós decidimos se nós continuamos com isso ou se nós conseguimos, né? Se nós rompemos e colocamos nas mãos dele e conseguimos confiar nele, porque ele é Deus. Ei, Deus te fez, Deus sonhou com você, Deus tem um propósito para a sua vida e tudo que aconteceu com você, ele não perdeu nada, amém? Nada, nada. A palavra fala que até as tuas lágrimas, todas as suas lágrimas estão em um odre. Ele conhece todas as suas lágrimas. E você fala, mas por que tanto isso na minha vida? Ou por que tanto isso na vida das pessoas? Tanta dor, tanta frustração? Porque, queridos, este mundo jaz do maligno. E a partir do momento que nós nascemos, as coisas já vêm, né? Já surge como o vento que está aí para todos, como a chuva que vem para todo mundo, como o sol que vem para todo mundo, ou bem, ou pessoa boa, ou pessoa má, a palavra fala isso. Amém, queridas? Mas nós precisamos entender, Deus, ele pode permitir a ferida, né? E o profeta fala aqui, Deus fez a ferida. Às vezes nós pegamos e ficamos revoltados. Talvez você está aí revoltado com a sua mãe, né? Ou com seu pai, ou com alguém da sua família, com o seu trabalho, com o governador, com o presidente, não sei. Mas pare e reflita. De repente, Deus está permitindo isso para trazer-nos mais perto dele. Amém? Mais perto dele. Ele fez a ferida. Então a ferida pode não ter sido feita por causa do seu pai e da sua mãe. Eles podem ter sido, né, o canal. Mas Deus permitiu porque Ele quer falar, filha, vem para cá, volte para mim, né? Retorne para mim. Até hoje você foi andando, correndo, fazendo as coisas do jeito que você queria, muitas vezes sem pensar. Quantas vezes eu fiz isso? A pastora Jaqueline também falou, compartilhou isso com você nesta manhã, para você que ouviu, né? Se você não ouviu, nós temos uma palavra às 9 horas da manhã, bem curtinha, de 10 minutos, que a pastora Jaqueline ministrou hoje, amém? E calhou em tudo aquilo que Deus já tinha trazido para mim. Então, amadas, Deus é tão tremendo, tão poderoso, tão lindo. E Ele não quer que nós venhamos a destruir a nossa vida, venhamos passar a vida inteira idolatrando a dor, idolatrando o que fizeram conosco. Não, Ele quer
que venhamos nos aproximar dele. Esse tempo de pandemia, de fazermos um check-up, né? De pararmos, de refletirmos, de analisarmos. Eu tenho visto algumas pessoas importantes e elas têm falado assim, importantes, mas não, né? Nosso Deus é mais importante do que tudo na nossa vida. Pessoas da mídia que estão aí, né? E elas falando, olha, nesse tempo de pandemia eu parei, eu consegui fazer comida para meu filho, eu curti meu filho, eu estou aprendendo isso, eu estou curtindo a minha casa, eu estou isso, aquilo, sabe? De repente esse tempo Deus, né, está trabalhando para nós, né, reconectarmos com nós mesmas, descobrirmos coisas que nós nunca soubemos, né, que tínhamos, ou talentos que nós temos e tantas outras coisas, amém? Então, Deus fez a ferida e Ele cura. Ele está chamando eu e você para mais perto dEle. Eu não sei como foi a sua infância, eu não sei se na tua casa você aprendeu a palavra desde que você nasceu, se você foi apresentada numa igreja cristã, se você foi batizada na igreja católica, se você é católica, eu não sei como você é, qual a sua religião, ok? Mas as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, queridos, não leva todos os caminhos, não leva a Deus, amém? Não tem como, né? Não tem atalhos para Deus. Nós precisamos, né, realmente retornarmos a Ele, reconectarmos a Ele, né? Precisamos recomeçarmos novamente, entendermos quem é Ele, deixar realmente Ele ser o Deus da nossa vida. O Deus da nossa vida, porque quando Ele não é o Deus da nossa vida, nós falamos dEle, nós oramos, nós lemos a palavra, nós ouvimos as pessoas, nós estamos, né, tão ali focados, mas a nossa alma está enferma e nós não conseguimos verdadeiramente ter Ele como nosso Pai. Nós temos Ele só como aquele que pode nos dar alguma coisa, mas não aquele que quer um relacionamento profundo com a gente. Relacionamento, queridos, o que é um relacionamento? Relacionamento, nós estamos com saudades de estarmos no culto presencial, por quê? Porque nós vamos encontrar uns aos outros, vamos, né, rir, vamos compartilhar, quando puder, né, liberar para abraçar, para tocar. Isso é relacionamento, é andar junto, estar ali os dois, né, ali, 2, 3, isso é relacionamento, é andar junto com Deus. E aqui, esse versículo ele fala, né, Oséias fala no capítulo 6, versículo 3, ele diz, o 2 ainda, perdão, Ele nos dará novas forças e nos fará de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, dedicar mais e mais ao Senhor. Ele quer isso, querida, esse retornemos a Ele é para nós dedicarmos a nossa vida a Ele, a nossa vida pessoal, a nossa mente, nossas emoções, nossa vontade, o nosso casamento, né, a direção de Deus para os nossos filhos. Amém? Hoje as pessoas na escola, né, as crianças não estão indo para a escola e nós precisamos entender, né? Minha mãe, quando eu comecei a estudar, ela tinha tido um encontro real com o Senhor. E foi uma caminhada, porque eu não nasci no berço evangélico, né? Foi uma caminhada. Mas os meus filhos eu já era cristã. Então, quando eu ia levar eles para a escola, antes de levá-los, eu orava por eles, eu abençoava eles, eu declarava uma palavra de Deus na vida deles, né? Ensinando eles no caminho que eles deviam andar. Amém? E muitas vezes nós falamos que temos Deus, mas nós não nos importamos. Os filhos vão para a escola, volta, vai e volta, vai e volta. Você não consegue colocar filho. Existe um Deus acima de tudo. E nem tudo que você vai ver na escola é uma verdade, é uma realidade. A verdade é aquilo que eu estou passando para você, um valor, precisa passar um valor poderoso, familiar. Mas nós, queridos, quando nós não temos realmente Deus como nosso Senhor, quando não retornamos para Ele, nós vamos levando a vida, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E nós vamos indo, e o Senhor está chamando nós, filhas, retorne para mim, recomece um novo relacionamento comigo, amém? Você pode confiar em mim, filha, eu sou Deus presente. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que transforma, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que te enche de alegria, eu sou o Deus que traz uma nova visão para você, eu sou o Deus que quero te dar uma nova direção, eu sou o Deus que vou trazer para você coisas extraordinárias.
É lógico que você vai ter luta, nós temos lutas, porque Jesus deixou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quais são as aflições, queridas? Todas as coisas que você já viveu, e tudo aquilo que nós estamos vivendo agora, e coisas que nós vamos viver, isso são aflições, amém? Isso são aflições, mas o ânimo que vem dele nos leva além, nos deixa leve. Nós não ficamos pesadas, sabe? Lamoreando e com tanta bobagem, né? Eu, como uma boa sanguínea, Deus me transformou muito, sabe? E existe 4 temperamentos, para você que não sabe, né? Sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Eu sou sanguínea. E eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de perdoar. Eu estou sempre alegre, eu acordo rindo, durmo rindo. Se eu deitar meia-noite e acordar 2 horas, para mim está tudo ótimo. Se eu deitar às 2, levantar às 6, está tudo ótimo. Eu estou ali, mas esse é o meu temperamento. E com a vida de Deus na minha vida, com o tratamento de Deus, com o propósito dele, o dia a dia que ele tem me chamado, para recomeçar com ele, né? Porque o dia é tão pesado, e aí você vai indo, quando chega de noite você está sobrecarregada, e aí você dorme, quando você levanta, pior, e aí vai e você esquece, não, eu preciso recomeçar, não preciso recomeçar. Então para mim é muito fácil, talvez para você não. Talvez você sempre seja melancólica ou fleumática, e é difícil para essas 2 personalidades enxergar as coisas com clareza. E a mulher colérica, ela é muito explosiva, então tudo ela sai chutando o balde, né? Mas o Senhor, ele tem para nós, para cada temperamento, não importa se você é colérica, fleumática, melancólica ou sanguínea, ele tem, vamos recomeçar um relacionamento. A 2, vamos recomeçar. Ele está nos chamando para isso, porque ele deu para você uma vida, e essa vida não vai ter outra. Amém? Não tem outra para nós vivermos. Nós só temos essa, e ela é muito rápida, muito, muito passageira. Então, há tempo para nós, né? Há tempo para nós retrocedermos, há tempo para nós retornarmos para Ele, porque Ele é o nosso Deus. E eu não sei como está seu relacionamento com Deus. Eu não sei se está um relacionamento vazio, ou se está um relacionamento supérfluo, né? Um relacionamento que, de repente, você acha que não tem tanta necessidade. Não tem tanta necessidade. Eu li já um versículo, eu já falei o Salmo 23 hoje, eu já abri o Salmo 91, deixei aberto e li, eu já rezei, eu já falei meu terço, eu já fiz assim, eu fiz assim. Não, o Senhor está chamando para algo mais profundo, amém? Vamos para isso, vamos para esse caminho, vamos para esse algo mais profundo, porque Ele ama você, amém? E Ele tem uma vida muito especial para você. Há feridas, queridos, há feridas, né? Há feridas, há marcas que nos impedem de prosseguir. E quando Ele chama cada um de nós, retornemos para mim, retornemos para o Senhor, Ele está dizendo, venha, vamos prosseguir. Vamos prosseguir, mas eu quero que você prossiga curada, não ferida. E na Bíblia tem a história de 2 irmãs, e o Senhor trouxe ao meu coração esses dias sobre essas 2 irmãs, Raquel e Lia. Está em Gênesis, capítulo 31, versículo 14 a 16. Raquel e Lia eram 2 irmãs, né? 2 irmãs. E essas 2 irmãs, Raquel era a caçula, Lia a mais velha. E há textos, né, que falam que elas eram irmãs gêmeas. Então eu não tenho tanta certeza disso, amém? Teria que pesquisar mais, depois eu posso falar para vocês. Mas eu quero falar mais aqui profundamente o que Deus trouxe ao meu coração. E essas 2 irmãs, né, Lia e Raquel, Lia a mais velha, Raquel a mais nova, quando elas encontraram o homem da vida delas, elas estavam com mais ou menos 16 anos. E essas 2 irmãs foram irmãs, né, que foram marcadas por competição, ciúmes, rivalidade. Rivalidade. Por quê? Porque elas tiveram um pai que foi um homem abusivo, um homem desrespeitoso. Queridas, há marcas profundas. E por que que nós muitas vezes não conseguimos ouvir Deus? Por que que nós não conseguimos ver Ele como um pai mesmo, de você colocar total confiança nele? Que você tem que pôr o seu pé à frente. Você está com aquela situação e você vai resolver. Você pensa, vai ser assim, eu já sei como é que vai ser, eu já tenho a decisão.
E isso e aquilo, e você corre, você faz, e muitas vezes não era para você fazer, e você quebra a cara. Por quê? Porque não era. Mas se você tivesse parado e ouvido ele, ele ia dar a direção. Por que nós somos roubadas assim? Muitas vezes porque aquele pai que o Senhor nos deu, cada uma de nós temos um pai. Eu quero dizer para você que seu pai é muito importante. Pode ser que você não tenha mais seu pai, como eu, né? Meu pai, ele partiu para o Senhor veio buscá-lo, eu ia completar 17 anos. Então, mas eu tive um tempo muito precioso com meu pai, eu lembro de muita coisa com meu pai, eu com 2, com 3, com 5, com 7 anos. Meu pai era muito companheiro, eu tinha problema de saúde, bronquite, e ele cuidava, dava as injeções, dava medicamento para mim. Eu me lembro sempre no colo do meu pai. Muitas vezes meu pai saía, me levava, até mesmo festa do trabalho dele, ele me levava. Com alguns amigos eu estava com ele. Eu me lembro, ia para o mercado com meu pai. Existem muitas coisas que eu me lembro com meu pai, né? E esse período da minha vida foi muito especial, muito importante para mim. Amém? Mas pode ser que você não tenha tido seu pai presente, pode ser que teu pai tenha sido um alcoólatra, né? Eu sou a 8ª, de 10 irmãos, e meu pai foi alcoólatra. Então meus irmãos pegaram meu pai quando bebia, tudo, eu não peguei nada disso. Então pode ser que eles ficaram marcados de outra forma, eu não vi isso. Então ter um pai alcoólatra dentro de casa traz insegurança, né? Ou seu pai era enfermo, ou ele não teve condições de manter a casa, ou ele era um homem muito, intolerante, ou não sei de que forma, que o seu pai se expressou na sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus permitiu que você nascesse dele, amém? E ele tem uma cura para você, como ele tinha para essas mulheres, essas 2 irmãs. Mas infelizmente o relacionamento delas com Deus não era profundo, era raso, porque o pai delas, ele era idólatra, né? E quando Jacó entrou na vida delas, Jacó conhecia o Senhor, porque o pai dele era Isaac, né? E nós até falamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que tremendo, né? Então Deus se apresentou primeiro para Abraão, que era o pai de Isaac, foi o avô de Jacó. Então tinha uma linhagem de vida com Deus, de andar com Deus. A palavra fala que Abraão, ele andou com Deus, ele via Deus face a face, ele conversava com Deus, né? Deus falava com Abraão, Deus pediu, Abraão se tornou pai da fé, né? E então foi um relacionamento profundo, e Abraão passou isso para Isaac, Isaac passou isso para Jacó. Então Jacó tinha isso, ele tinha temor a Deus, ele aprendeu a ter um relacionamento com Deus. Claro que ele, o nome dele significava enganador. Então a alma dele, as circunstâncias, da vida dele fez com que ele fosse um homem que errasse muitas vezes, mas um momento que ele teve um encontro real com Deus. Ele teve que decidir que Deus fosse realmente o pai da vida dele, e ele se transformou. Amém? E isso precisava acontecer com as 2 irmãs. Então Jacó encontrou elas, a palavra fala que ele amou, já Raquel de vista, e depois, todo o processo eu vou falar para você, mas elas não tinham um pai que tinha um relacionamento profundo com Deus, elas não aprenderam. Então elas tiveram muitos problemas, e nós vamos falar aqui rapidamente de alguns problemas, ok? E falando isso para você, para que você possa ir, neste momento, para um minutinho e fala: Espírito Santo, fala comigo. Eu quero receber a cura para a minha vida, amém? Eu quero ir além. Eu quero realmente retornar, eu quero me aproximar, eu quero conhecer mais. E se tem dores profundas que eu não me lembro, eu quero ser curada. Há mulheres que não lembram nada da vida delas de 8 anos para baixo, outras não lembram nada de 10 anos para baixo. Houve momentos que foram apagados, de suas vidas. Então, se de repente há uma dor aí dentro de você, com 8, 10, 12 anos atrás, da sua infância até 12 anos. Então uma dor que de repente você pegou e abafou, mas essa dor está explodindo. Esta dor, ela está explodindo e está causando problemas ao redor. Quantas mulheres estão assim? Essa dor está afetando o casamento delas, essa dor está afetando o relacionamento delas com seus filhos, essa dor afeta o trabalho delas, essa dor afeta o ministério, essa dor afeta elas profundamente, como eu disse no início, que elas se tornaram idólatras dessa dor. Mas o Senhor está dizendo: hoje é o dia
que eu te chamo, vem para mim, vem para perto. Então aqui, como nós sabemos que existe uma dor, né? Uma dor no coração delas, uma revolta contra o pai. Gênesis capítulo 31, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 31, do versículo 14 ao 16, diz assim: Então Raquel e Leia responderam: Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Queridas, aqui Jacó já vivia 20 anos. Ele encontrou, né? Ele saiu da terra dos seus pais e foi para a terra onde estava Raquel e Leia, onde havia Labão, que era seu tio. Chegando lá, ele viveu 20 anos com Labão. E ele trabalhando com Labão, seu tio ali, o tio falou: olha, você está trabalhando, eu quero te pagar de alguma forma, o que você quer receber? E ele falou: olha, eu amo a sua filha. Como eu não tenho dinheiro, tinha que dar dote, né? Então eu trabalho 7 anos por Raquel e aí você me dá ela como esposa. Se ela tinha mais ou menos 16 anos, né? 22 por aí, 16, 22, 23 por aí, né? Foi quando ela se casou com ele. Só que no dia do casamento, né, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. No dia do casamento, Labão, um pai desrespeitoso, né, um pai abusivo, ele pegou e deu Lia para Jacó. Quando Jacó acordou pela manhã, que ele viu que não era Raquel. E ele foi falar e Labão disse assim: olha, aqui o costume, primeiro tem que se casar com a mais velha. Mas já que você quer ela, então faz assim, você trabalha mais 7 anos, tá? Vamos fazer assim, você trabalha mais 7 anos por ela. Então você trabalhou 7 anos por uma, você vai trabalhar mais 7 anos por outra. E aí ele disse para Jacó: olha, você trabalhou 7 anos, você se casou com ela, deixa passar os 7 dias das núpcias e aí você pode ter Raquel também. Mas você vai trabalhar mais 7 anos. Queridos, para aquela época, às vezes nem mais existia esse costume. Labão se aproveitou. Agora você pensa, ele sabia que a Raquel amava Jacó, Jacó amava Raquel, e ele obrigou Leia a se casar, né? Que desrespeito, que coisa abusiva. Então imagine Leia entrando assim com tudo, né? Elas eram irmãs. Veja bem o que aconteceu, já começou ao engano esse homem, esse pai que não tinha uma direção, que não tinha uma luz. O que ele fez com as 2 filhas. E aí, Raquel também, ela teve que aceitar: não, você não vai, né? Porque elas eram todas cobertas, não dava para saber o rosto. Você não vai, é a sua irmã, ela que vai se casar com ele. Imagine a dor de uma e a dor da outra. Raquel, a palavra fala que ela era pastora de ovelhas, que era uma mulher, né, linda, que era uma mulher livre, e ali veio uma marca profunda nesse momento, tanto para uma como para outra. E aí no meio disso tudo começou o quê? Começou a rivalidade, né? Começou a competição, começou os ciúmes, começou tudo que não devia. Ali entra uma dor profunda por causa do pai. De repente, eu não sei qual tipo de dor profunda entrou sobre você. Nós temos muitas histórias, né, de pais abusivos, às vezes com abusos verbais, né? Eu conheço pessoas que são marcadas até hoje e elas precisam decidir, né? Eu quero dizer para você, você precisa decidir se você está com marcas, porque nós precisamos decidir. Essas mulheres precisam decidir. E elas sempre, quando encontram a mesma história, porque o meu pai, ele falava isso de mim, ele me xingava, ele falava que eu era prostituta, que eu não prestava, que eu era vagabunda, e eu nunca fui isso. Isso são abusos verbais, né? E aí você vem e fala para a pessoa: olha, Deus tem cura para você, muda essa história. Mas não, a pessoa está tão cega que ela idolatra aquela dor. E aí isso reflete no casamento, reflete nos filhos. A pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque ela está com uma dor profunda lá dentro, daquele abuso que o pai falou, né? Ou abuso sexual de pais, ou pais que traíam suas mães e elas ficaram sabendo. E aí aquela confusão dentro da casa, a mãe chorando, a mãe gritando: por que você isso, por que você aquilo? E a mulher cresceu com aquele abuso dentro de casa, sabendo que o pai traía. Ou
De repente até tem vidas que o pai até leva, né? Tem amante e leva os filhos juntos. Isso é outro abuso, queridas, né? Ou o pai, o abuso, como eu falei, do álcool, ou um pai que usa drogas. Imagine um pai que ele rouba a comida dos filhos para o vício dele. Que situação, ok? Que situação. E o pai que ele não consegue ser o pai dentro de casa, ser um homem dentro de casa. E a mãe foi obrigada a trabalhar, obrigada a sustentar os filhos para baixo e para cima. Então esses filhos não tiveram essa referência de pai. E essa referência de pai faz muita falta. Amém? Faz muita falta e o inimigo se aproveita disso. Então eu não sei, de repente, qual situação você viveu, o que você viu, o que você ouviu, e isso pode trazer algo profundo, uma dor profunda, né? O seu pai era muito autoritário, ele que dava a palavra e ponto final. Não, chega, acabou, cala a boca, você não tem que falar. Eu mando, é do jeito que eu quero. E de repente essas marcas, né? Muitas mulheres em meio a isso, ou elas ficam aquelas mulheres quietas, o marido faz tudo o que quer, né? E elas ficam quietas, sem voz ativa, mas são tristes, profundamente tristes, ou elas se tornam aquelas mulheres muito fortes, que elas dominam a casa, elas dominam tudo, elas não dão oportunidade para o marido decidir as coisas. O marido fala e elas, não, mas pode deixar e vai indo, vai fazendo, vai acontecendo. Então, existem muitas coisas, muitas marcas. As mulheres que os pais traíam, né? As filhas que os pais traíam, e elas ficaram sabendo, muitas, elas casam e elas olham para o esposo, e elas olham para o esposo, mas elas não veem o esposo, elas veem o pai. E aí, para elas, o esposo está traindo, para elas, o esposo não é de confiança, para elas, o esposo não vale nada. E muitas vezes o esposo é um homem maravilhoso, né? Então, e aquele que o pai bebe ou usa droga, que está sem segurança, que tira o que é especial da sua vida, então você fica sempre procurando algo, muitas vezes você fica correndo atrás de homem, você arruma um homem, depois você arruma outro, depois você arruma outro, tentando achar, né, uma segurança, porque o seu pai não trouxe segurança, ok? E muitas vezes as brigas com sua mãe também, ele podia dar tudo dentro de casa, mas sempre sua mãe, né, aquela coisa, como a palavra fala, aquela mulher gota, né? Gota, pim, 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 todo o tempo. E isso traz marcas para você e você não consegue realmente ver um homem como um esposo, né? Isso afeta muito a nossa vida, queridos, afeta demais. E afetou a vida delas profundamente. Por quê? Porque nessa palavra aqui, que Raquel e Lia falaram, né? Como Labão tomou tudo e chegou uma hora nesses 20 anos, Jacó falou, chega, vamos embora, não vamos ficar mais aqui. E ele chegou e conversou com elas e aí elas duas falaram, sim, tá certo, porque o nosso pai nunca nos respeitou. E ainda ele vendeu a gente e ele pegou o dinheiro, ele gastou tudo, não deu nada para nós. E tudo que você trabalhou e Deus te prosperou, isso mesmo, Deus tirou dele para te dar. Isso mesmo, isso que meu pai merece. É a fala delas, e elas falavam isso porque é como ela estava dizendo, né? Pondo para fora a dor delas, ok? E aquele pai, né? Aquele pai meio tudo aquilo. Como ele marcou essas filhas? Como marcar? Como marcou? Como elas foram marcadas? E meio a isso, né? Nessa marca que elas traziam, né? Em meio a essa situação nesses 20 anos. Com marca dolorosa quando elas declararam isso, mas em meio a esses 20 anos coisas aconteceram, né? E houve uma competição entre elas. Como? Porque elas precisavam negociar o dia de dormir com Jacó. Jacó, como amava Raquel, ele ficava mais com Raquel. Então Lia tinha que negociar quando ia dormir. Por quê? Porque dormindo elas podiam ser mãe. E para aquela época ser mãe era muito importante. E elas sabiam, né? Porque para o povo de Deus, quanto mais filhos e homens, era bênção. Então, elas colocaram isso. Eu preciso dormir, eu preciso ter filho, eu preciso ter filho. Então, elas começaram, né, a meio a tudo isso, a negociar isso, a se acusar e também a viver uma vida triste. Eu quero dizer para você, minha amada, que Deus tem o melhor para nós. Sabe? Às vezes nós achamos, se Deus me desse isso, se Deus fizesse, mas isso é por causa... Não, Deus tem o melhor. E elas tiveram filhos. Jacó teve 13 filhos, 12 filhos e uma filha. E eu quero falar para você rapidamente aqui, que é o nosso tempo, né?
A gente vai falando, é muita coisa. Mas só para você entender. Então eles tiveram 12 filhos. Raquel era estéril, Leia não. Então Leia ficou feliz, porque quando ela se deitou, logo ela engravidou. E o primeiro filho ela colocou o nome de Rúben, né? Que soa como: o Senhor viu a minha tristeza. Olha só, o filho que acabou, né? O Senhor viu a minha tristeza. O menino nasceu, ela falou: o Senhor viu a minha tristeza, eu vou pôr o nome dele de Rúben. Significava mais ou menos isso. O segundo filho que ela teve, Simeão, e ela colocou: o Senhor me ouviu e ele viu que eu era desprezada. O terceiro, ela teve Levi. Aí ela colocou: agora o meu esposo vai ficar comigo. O quarto, Judá, que soa como: agora eu vou louvar ao Senhor. Então no quarto filho que ela teve com Jacó, ela declarou: poxa, agora eu vou louvar ao Senhor, eu já tenho 4 filhos, ele me deu 4 filhos, como eu sou abençoada, né? Como eu sou abençoada. Você imagina isso? Dormindo com um homem, pensando: eu preciso de um filho, eu preciso de filho, eu preciso de filho. Quer dizer, deu 4 filhos, pronto. Vê como ela nem curtiu esses filhos, né? Glória a Deus, 4 filhos, amém. Não, a situação continuou. E Raquel, vendo aquilo, e ela não tinha filhos, então ela falou para Jacó: Jacó, dorme com a minha serva, ela vai ter filho e o filho vai ser meu. E aí nasceu Dan, né, da serva de Raquel, e ela colocou: agora sim, Deus fez justiça. Olha só. Aí veio Naftali, a serva teve Naftali, e ela colocou: eu lutei contra a minha irmã e eu venci. Por quê? Porque ela tinha 2 filhos da serva. Ela imaginou: olha agora, tá vendo? Eu não sou tão estéril mais, eu sou mãe. E aí vem Lia de novo, e ela começou, né, falar: não, o que é isso? E ela começou a competir, e em meio a isso teve lá algumas coisas, e ela ganhou o direito de dormir com Jacó novamente. E ela teve mais 2 filhos, e um ela colocou Gade, que significa que sorte, tive mais um filho dele. E aí veio Azer, que significa como eu sou feliz. Agora as mulheres vão dizer que eu sou abençoada. Veja bem, queridas, que situação, não? Que situação. 2 filhos ela teve, né? E aí ela depois teve mais 2 filhos, pediu que ele se deitasse com a serva dela, e veio Issacar, que significa recompensa. Estou sendo recompensada porque como eu não tenho o amor dele, né? E Zebulon, que significa fica presente. Agora ele vai ser meu esposo, ele vai ficar presente comigo, porque ela já tinha tido vários filhos, né? 8 filhos, 6 dela, do ventre dela, e 2 da serva dela, e ela teve mais uma menina. Agora Raquel teve 2, e depois o primeiro filho, Deus abriu a madre de Raquel, e ela teve um filho que ela colocou o nome de José, que você conhece bem a história, né? E ela falou assim: que o Senhor me dê mais um. Ela teve José, o primeiro filho do ventre. Ela falou: ela não pensou, né? Senhor, obrigado, mais um filho. Ela tinha 2 da serva, e aí veio José, não. Que o Senhor me dê mais um, já pensando, né? E o último filho que ela teve, o nome dele é assim que na gestação, foi uma gestação difícil, e no parto Raquel faleceu. Só que antes dela falecer, ela colocou o nome dele de Benoni, que significa filho da minha tristeza. Já pensou? Colocar esse nome no filho, filho da minha tristeza, porque eu estou morrendo por causa de você. Mas aí, assim que ela declarou isso, Jacó já pegou a menina nos braços e declarou: o nome dele será Benjamim, que significa: o meu filho terá sucesso, o meu filho terá futuro. Eu fui colocando todos esses nomes para você raciocinar comigo. Quanto elas estavam doloridas. Então, ao invés delas viverem o tempo precioso com o esposo, viver o tempo precioso com os filhos, podia uma ter ficado com 4 filhos, a outra teve 2, depois Deus dava mais 2, tudo, mas não. Amadas, não, elas não agiram assim. E Raquel era tão amarga, ela já tinha o amor da vida dela, mas ela tão amarga que ela, em Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2, ela declara assim: quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã e disse ao seu marido: dê-me filhos, senão eu morro. E Jacó ficou muito zangado. Ele falou para ela: por acaso eu sou Deus agora?
eu sou Deus. Então ela declarou, dá-me filho, senão eu morro. Por quê? Porque naquela cultura, no Oriente Antigo, uma mulher sem filhos, ela não valia nada. Ela valia, né, simplesmente como se fosse uma esposa que estava morta. Então aquilo para ela, aquela dor, né, causou isso. E eu quero dizer para você, amadas, se elas tivessem Deus, um relacionamento profundo com Deus, elas iam curtir esse marido, elas iam curtir esse filho, esses filhos. Elas não iam chegar assim, Deus vinha entrar com milagre rapidamente, como nós lemos em Oséias. 2, 3 dias ele vai vir, ele fez a ferida, mas ele vai curar. Seu pai fez isso com vocês, mas eu estou aqui, eu estou pronto, o Espírito Santo está aí. Eu quero te encher de alegria, entregue isso para mim, essa dor. De repente também você pode ser uma filha que seu pai não te reconheceu. Você pode ter vivido isso, ou você pode ser uma mulher que os seus pais falaram, não casa, não casa, não casa, e você se casou. E você está debaixo de culpa, de dor aí, porque em meio a muitas coisas. Então hoje é dia de cura. Hoje é dia de você retornar para o Senhor. Elas não retornaram para o Senhor, 20 anos vivendo com Jacó. 20 anos, em meio a toda essa confusão, essa situação. E Gênesis capítulo 31, versículo 19, vou falando bem rápido, tá? Versículo 19 diz assim, Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Então o pai dela, ela sabia que eles iam embora, ela foi e roubou as imagens do pai dela. Essas imagens significavam muitas coisas, mas uma delas era o quê? Era como se tivesse propriedades que você tinha. E ela roubou. E em Gênesis 35, 18, a palavra fala que Labão, quando eles foram embora, Labão foi atrás, né? Não, me perdoe. Gênesis 31, 32. Labão foi atrás de Jacó, que foi embora com as filhas, ele perseguiu eles, ele foi atrás, mas ele estava bravo por quê? Porque os ídolos foram roubados. E ele chegou até lá, e quando ele falou para Jacó, e Jacó falou, olha, eu tinha que ir embora, você, né? Falou várias coisas que não cabe aqui agora. E aí Jacó falou que morra quem roubou os seus ídolos, que morra. Então ela estava tão assim que ela falou, não, eu vou pegar isso aqui porque amanhã, quando meu pai morrer, essa aqui vai ser do meu marido. Esses ídolos aqui, meu marido vai ter posse, né, ele vai ter direito a ter toda a riqueza do meu pai. Não precisava disso. Não precisava, vocês percebem? Então, com tanta ferida, correndo atrás de filho, correndo atrás de riqueza, se esquecendo dela, de viver ela como mulher, uma mulher plena. E o marido dela declarou a sentença, que morra quem pegou os seus ídolos. E no capítulo 35, versículo 18, verdadeiramente ela morre. Quando nasce Benjamim, Raquel morre. Ela perdeu, né? Um tempo na vida dela tão precioso. Então eu quero dizer para você nesta tarde, cuidado, porque a amargura, o ressentimento, né, a falta de perdão em meio a isso, quando você fica, né, idolatrando as suas dores, isso, né, apodrece a gente de dentro para fora, nos apodrece. Hoje é tempo de cura, hoje é tempo de um novo olhar. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existem respostas, né? Existem respostas para nossas dores. Existem, mas nós nunca vamos encontrar se não for em Deus. Amém? Eu já vivi várias dores, né? Porque em meio a coisas nossas, nós vamos sendo rejeitada, nós vamos achando tanta coisa, nós vamos pensando, vem para a nossa mente, nós recebemos aquilo e trazemos para dentro de nós, para as nossas emoções, e nós reagimos em cima disso. Então, muitas vezes, em situações eu me sentia rejeitada, eu me sentia inconveniente, eu me sentia feia, eu me sentia tanta coisa. Mas eu precisei ir para o Senhor. E quando eu fui para o Senhor, eu comecei a falar com Ele desde quando eu fui gerada, porque Ele é onisciente. Amém? Onisciente, onipresente, presente todo o tempo. Então Ele sabe exatamente como eu fui gerada, como que a minha mãe foi no tempo que ela me gestacionou, se ela estava angustiada, se ela ficou enferma, se ela ficou triste, se ela passou por problemas. Isso tudo passa para a criança. Então Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei quando eu nasci, minha mãe conta, assim que eu nasci, a parteira chegou, eu já tinha nascido. E eu estava de bruços para minha mãe, eu era um homem. E quando a parteira chegou e me pegou, é uma menina. Amém? Eu não sei, minha mãe escolheu meu nome, Vera Lúcia.
Vera significa verdadeira, Lúcia significa luz. Então Deus trouxe essa voz para ela, põe esse nome para ela. E quando eu fui ouvindo de Deus, eu falei para tua mãe colocar esse nome. Você precisa ser verdadeira, você precisa ser uma luz. Você precisa viver a minha verdade, você precisa iluminar. Não, essas coisas aí dentro, esse questionamento, essas marcas profundas aí, entrega para mim, vem para mim. Queridos, é doloroso entregar para o Senhor, mas é maravilhoso, porque nós vamos ficar livres, em nome de Jesus, amém? Eu decidi, eu nunca fiquei assim que o Senhor falava comigo, eu já me prostrava, eu já chorava, eu ia para o meu canto, chorar, falar com Ele, clamar, perdoar, pedir perdão, falar para Ele me fortalecer, para me levar além, para me dar um novo olhar, para me dar uma nova fala, um novo ânimo. E muitas vezes parecia que eu não ia sair daquele buraco, daquele fim, daquele poço, mas Ele chegava com o amor dele e me tirava dali. Ele ia limpando todas as feridas, e Ele tem feito até hoje, amém? Até hoje, então, existem respostas para nossas dores que só Deus tem. Somente Ele tem a resposta para as suas dores, mas Ele quer falar com você e te limpar de uma forma extraordinária, amém? Essas mulheres, elas, em meio a tudo isso, não viveram, mas o Senhor quer que você tenha vida e vida em abundância. Ele quer te curar hoje, em nome de Jesus. Retorne para o Senhor, abra o seu coração para Ele. De repente você fala, ai pastora, graças a Deus, eu não tenho marca, está tudo bem, está tudo ótimo, glória a Deus, aleluia. O Senhor já fez, você ouviu, você entendeu o propósito de Deus, você se abriu. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então Deus chama você, então saia, vai curar vidas, vai tocar mulheres, vai servir, vai dividir. Amém? Eu sempre falo, quem não se envolve, não se desenvolve. Então há muitas mulheres aí precisando de nós, amém? E o Senhor nos chama para perto, busca dele o que você está fazendo, se tem agradado a Ele. Amém, queridas? De repente você fica aí à frente de uma televisão o dia inteiro, de repente você gosta de sair, né? Tomar cervejinha, não sei quantas coisas, essas coisas todas, sabe, nos afastam de Deus. Deus quer que nós sejamos dele e nós sejamos plenas, amém? Ele chama você e você é única. Então ouça a voz de Deus. Se você não tem ido para uma igreja, vá, procure uma igreja mais próxima, uma igreja que você se identifique e vá para lá. Né? Converse com as pessoas ali, olhe, busque a Deus, né? Elas buscaram a Deus em meio a tudo aquilo, aquela competição, por aquilo que Deus podia dar para elas. Eu quero filho, me dá filho, senão eu morro, eu quero filho. Né? Eu quero ficar dinheiro, eu quero dinheiro. Esqueceram que Deus queria ter um relacionamento profundo com elas. Se Ele permitiu que Jacó fosse até elas, Jacó tinha um Deus, Jacó um Deus que ele se relacionou, então ele ia fazer isso para a vida delas. E no fim, Raquel morreu precocemente, depois Lia, mas Jacó não. Jacó ficou com seus filhos até o fim da vida dele. Ele viu os netos, ele viu tudo, mas esses filhos todos foram muito marcados. Está passando a novela Gênesis. Eu creio que já, não sei se já chegou a esse ponto ou não, mas são coisas maravilhosas. Amém, mulheres? Coisas tremendas e Deus está nos chamando. Então vamos, vem, né? Vem, o Senhor quer que você seja curada. Não quer que você fique retrucando com seu marido, né? De repente essa dor com seu pai foi tão profunda que você retruca com seu marido, você retruca com seu pastor, você retruca no trabalho, você retruca tudo. Tudo que aparece para você, você tem que retrucar, você tem que falar. Porque na verdade dentro de você queria falar verdades para o seu pai. E aí você olha para o seu marido, você olha para o seu filho, você olha para o seu patrão, você olha para o seu pastor, para o seu líder, para o seu supervisor, não sei, ou alguém, e aí você vai e tem que falar. Eu tenho que falar, não, eu tenho que falar. Não, nós precisamos ouvir Deus, amém? Nós precisamos ouvir Deus. Vamos orar neste momento. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus e que você possa ser curada em nome de Jesus. Ele faz a ferida e Ele cura. E Ele nos chama para perto dEle. Vinde, voltemos para Ele. Vinde, voltemos para o Senhor. Amém? O Deus maravilhoso, o Deus presente, o socorro inigualável, lindo, poderoso, extraordinário que te ama e tem uma nova história para você. Amém? Eu comecei dizendo, né, que há destinos paralisados, mas o Senhor hoje está quebrando isso em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso.
O Senhor é inigualável. E nesta tarde, Senhor, esta palavra, Pai, para voltarmos para Ti. Nós te pedimos perdão por todo o tempo que vivemos distante de Ti, de não conseguir Te ouvir, de ficarmos presas, de aceitarmos as dores da nossa vida, levantarmos um ídolo das nossas dores. Nós te pedimos perdão, Pai, em nome de Jesus. Pai, existem mulheres feridas, marcadas, existem mulheres doloridas, existem mulheres que seus destinos estão paralisados e nós clamamos a Ti nesta tarde, em nome de Jesus, que elas sejam tocadas, que elas sejam alcançadas, que elas sejam restauradas, que a vida delas possa pegar um novo caminho, em nome de Jesus. O Espírito Santo entra e vem com a sua cura profunda no íntimo de cada mulher, trabalhando poderosamente, tirando toda a sujeira, entrando e tirando toda a sujeira e trazendo um novo tempo, uma nova luz, um novo vigor, uma nova visão, trazendo palavras de vida, que essas mulheres recebam de Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, nós liberamos vida, nós liberamos alegria, nós liberamos discernimento, revelação. Em nome de Jesus, sai deste lugar de prostração, sai deste lugar e vem, retorne para o Senhor, intimidade com Ele, relacionamento, deixar com que Ele seja o seu dono, o seu Senhor, que Ele conduza a sua vida de forma extraordinária, que você receba a cura do Senhor, que você receba a voz dele, uma voz como o som de muitas águas, limpando toda a dor e trazendo um novo tempo para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem muito mais. E o mês que vem nós estaremos juntas em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, se de repente você quer falar alguma coisa, vai ser colocado o telefone, né, o WhatsApp da igreja, aí você quer uma pergunta, você precisa de ajuda, manda para nós vamos falar com você, o que você precisar, encaminhar pessoas para falar com você também. Então abra o seu coração aqui, estamos prontos para isso. Amém? Em nome de Jesus. E você que pertence à comunidade, né, as células, as coisas, tudo que está acontecendo, que você possa florescer, que você possa ir além, porque o Senhor te chamou para este tempo. Amém, queridas? Em nome de Jesus. E que haja cura. Se alguém dentro da tua casa enferma nesse tempo, em nome de Jesus seja curado. Todo espírito de morte que está rondando está quebrado em nome de Jesus. A vida para você. Fica na paz. Eu amo você. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.